eu sou a Natália, pra quem é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. E eu vou começar esse vlog mostrando aqui os últimos livros que chegaram aqui em casa, sendo que um deles eu comprei e outros dois foram recebidos das editoras. Eu comprei essa belezinha aqui por indicação de uma amiga do Instagram, porque sempre que ela postava foto de... Vou mostrar pra vocês um exemplo aqui. Tem, por exemplo, um tema religioso, não, mitológico da mitologia grega. Pode ser algum deus, pode ser alguma história em si. Por exemplo, aqui tem um capítulo sobre o Dioniso, né? Então vai ter as imagens referentes a ele de vários momentos e em vários formatos, né? Então a gente vai ter escultura, pintura, isso aqui é um mosaico, se eu não me engano, deixa eu ver. Mosaico. Sério, ele é lindo, assim, a qualidade. Esse aqui é uma pintura do Caravaggio, né? Tá aqui o Baco, que é o Dioniso. Deixa eu ver outro. Aqui tem semideuses e heróis. Heracles. E assim, ó, podem pensar qualquer tema aqui, Odisseu, qualquer herói, qualquer deus. Eu acho que tem tudo aqui, sério. Édipo, Enéas. É lindo, lindo, lindo. Isso aqui saía pela Ed Ouro. E pelo que eu vi, não publicam mais, pelo menos não nessa edição. Porque eu só encontrei usado. Encontrei na Amazon usado. E daí comprei, né? Aí a Companhia das Letras enviou 2 livros. O primeiro eu vou mostrar meio rápido, tá? Vocês vão entender por quê. Veio com uma eco bag, tá? Questione e pesquise em frente. É do Como Enfrentar o Ódio, que é o novo livro do Felipe Neto, aqui. Veio com uma marca-páginas também. E o segundo, que eu fiquei muito interessada, eu amei, veio um textão, e esse texto já começa citando a Susan Sontag, né? Ó, que a Lilia Moritz Schwartz, que é a autora do livro que eu vou mostrar, tem o costume de citar a filósofa e escritora Susan Sontag ao dizer que a fotografia nasceu para mentir. Mas para Lilia, ao mentir, as fotografias contam muitas verdades. Essa é a aposta de Imagens da Branquitude, a presença da ausência. Tô segurando de cabeça para baixo. A presença da ausência, que nos convoca a ler imagens que testemunham a construção visual da branquitude como fenômeno social, sobretudo no Brasil. E aqui tem um baita texto, assim, maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês que eu já vi que o pessoal que já recebeu antes mostrou o livro. Olhem só. Coisa mais linda. A diagramação disso aqui tá algo assim, ó. Eu tinha visto o pessoal falando que tava bonito. E assim, ó, e não é só porque tem imagem, tá, gente? É porque eu acho que é um estudo muito importante, muito interessante. Eu acho que falta, né, as pessoas estudarem branquitude, né, discutirem sobre esse tema. Meu Deus, sabe? Que edição magnífica. Tem um cheirinho maravilhoso. As páginas são naquele... O toque é bom e são de uma cor muito agradável também pra ler. Tô vendo que aqui vai ter imagens também de propaganda, de tudo que é coisa. Tem arte, tem... Sabe? Lindo isso, lindo mesmo. E vou ler pra vocês aqui, é só essa partezinha, que é... Essa é uma história, na longa duração, de como a branquitude se manifestou simbolicamente, e em especial por meio da visualidade, de modo a estabilizar estruturas de subordinação. A presença forte, mas racialmente ausente dos brancos em registros visuais que passam do século XVI ao presente, com o decorrente pressuposto de que seriam o normal ou intrinsecamente dominante, assoma como ponto central deste livro necessário, que nos convida a olhar para essa produção imagética e fazer o exercício de lê-la na contramão. Então, assim, ó, eu achei um pressuposto maravilhoso, tenho muito interesse, assim, vou tentar passar pra frente, assim, na minha pilha de leituras próximas, sabe? Porque sensacional. Fiquei muito feliz. Muito obrigada, Companhia das Letras. Sabe quando os livros que a gente tá lendo começam a se conversar? Eu amo isso, né? Você sabe. Então eu tava lendo sobre o mal, inclusive preciso ler pra vocês aqui uma parte absurdamente legal. Tipo, tô adorando esse livro, adorando. Mas ele justamente pega um trecho
dos irmãos Karamazov, quando estão falando do Dmitri, que seria mal, né? Enfim, na concepção da pessoa que tá falando ali. E eu também ia contar que eu cheguei aqui nos Irmãos Karamazov no capítulo que é o Grande Inquisidor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a capinha dele. Porque eu já tinha lido essa parte dos Irmãos Karamazov em um livrinho que é esse aqui, ó, Clássicos do Conto Russo. Porque aqui tem sempre 2 contos ou trechos de obras, pelo visto, né, de autores clássicos russos. Então, foi aqui que eu li De Quanto a Terra Precisa um Homem, do Tolstói, que eu amo de paixão, eu sempre recomendo. O Tolstói que eu mais amo é o Tolstói que escreveu A Morte de Ivan Ilitch e De Quanto a Terra Precisa um Homem. Porque o resto... eu gosto de algumas novelas do Tolstói, mas eu... Enfim, vocês sabem, eu sempre falo que eu prefiro muito mais Dostoiévski, né? Mas aqui, por exemplo, eu já li do Pushkin 2 contos, do Gogol, Diário de um Louco e o Nariz. Aqui tem 2 do Turgenev também, Dostoiévski, Tolstói, Leskov, Chekhov, que eu ainda não li. Gorky, Ivan Bunin, Leonid Andreev, Mikhail Bulgakov, que é o Bulgakov que escreveu o Mestre e Margarida, né? E o Isaac Babel. Então, esse daqui eu só li até o Tolstói. Dá pra ver que eu passei um pouquinho da metade. Mas, voltando aos Irmãos Karamazov, aqui começa, e o Ivan diz pro Alyosha que é um poema que ele compôs, assim, que ele nunca escreveu, mas ele gravou na memória. E daí ele começa a contar pro Alyosha. E eu ainda tô em andamento, porque não deu pra continuar. Eu tava com muito sono, não consegui ler inteiro o capítulo ontem à noite. Mas ele fala de um momento que se passaria ou no século XV ou no XVI, alguma coisa assim, no momento da Inquisição, e é na Espanha. E aí seria, tipo, um momento em que o próprio Deus aparece em meio ao povo, assim, mas aí o grande inquisidor, que é a figura mais poderosa, assim, nesse contexto, aprisiona ele. E, tipo, as pessoas veem que é Deus, mas, tipo, todo mundo respeita a autoridade, né, desse grande inquisidor. E agora ele tá meio que dialogando, assim, com Deus, mas meio que botando o dedo na cara dele, tipo, não, tu não vai estragar o que a gente tá fazendo aqui e tal. Uma loucurada, né? Dostoiévski. Eu amo. E desculpem as all over the place, assim, mas é que foi muita coisa legal ao mesmo tempo. E aqui, no Sobre o Mal, o Terry Eagleton, tinha esquecido o nome do autor, ele tá falando do compositor que é o protagonista de Doutor Fausto, do Thomas Mann. Eu ainda não li nada do Thomas Mann, quero muito, mas eu sei um pouquinho, né, da história do Doutor Fausto. Em algum momento eu quero ler, mas nem tenho ainda esse livro. Aí ele fala assim, que esse compositor, né, na história do Doutor Fausto, literalmente sacrifica a sua existência pela arte. Porque ele, tipo, pega a sífilis de uma prostituta e aí ele usa essa degradação do corpo e do cérebro de uma forma pra criar, né, pra compor as músicas dele. E como eu não li, eu não posso dizer exatamente como é que rola isso, mas eu sei que ele fez um pacto com o diabo, de certa forma. E tanto que o nome é Doutor Fausto, né? Tem a questão do pacto fáustico. Mas daí o Eagleton tá falando aqui que aqueles que rejeitam a vida pela arte deixam um rastro assustador desse sacrifício em sua arte. Portanto, existe um pouco de autodestruição, bem como de paradoxalmente heróico nesse projeto. E o destino desse compositor da história do Dr. Fausto é uma alegoria da Alemanha nazista, uma nação que também se infectou com veneno e que se embriagou com ilusões de onipotência antes de ser reduzida a ruínas. Ela era, observa o narrador, uma sórdida ditadura dedicada ao niilismo desde o começo. Com o fascismo, escreve Walter Benjamin, a autoalienação chegou a tal ponto que a humanidade pode vivenciar sua própria destruição como um prazer estético de primeira grandeza. É da sua própria autodestruição que Leverkin, que é o protagonista do Dr. Fausto, colhe o triunfo estético de sua música. Então, o mal está ligado à destruição de várias maneiras. Tem o fato de que a destruição é realmente a única maneira de superar o ato divino da criação. Na verdade, o mal preferiria que não houvesse absolutamente nada, pois ele não vê sentido nas coisas criadas. Ele as detesta, porque, como afirma Tomás de Aquino, existir é, em si mesmo, uma espécie de bem. Quanto mais ricamente abundante for a existência, mais valor existirá no mundo. E aí ele traz um trecho quem fala é o Mefistófeles, no Fausto do Goethe,
que tudo que nasce convém que seja destruído, já que nada tem valor. Aí ele traz Schopenhauer também, tipo assim, gente, é uma piração, esse livro aqui tá muito bom. Ele tinha trazido vários exemplos de livros que eu ainda não tinha lido, que eu não conhecia. Ele trouxe um livro do Golding, que eu já li Senhor das Moscas, mas esse livro que ele fala que é Pincher Martin, alguma coisa assim, eu nunca li. E também traz uns outros de autores irlandeses, que eu também não tinha lido, mas ele cita o James Joyce, que eu conheço, mas também não li. Ele citou... agora não me lembro, mas vários autores, assim, e ele tá analisando o mal na ficção. E, enfim, é sensacional. O piercing no septo tá de volta. Eu já tô oleosa, eu passei creme depois do banho. E agora já é o fim do dia, já deve ser umas 7 da noite, eu acho. Hoje eu li bastante já. Tava lendo O Purgatório, né, da Divina Comédia. Eu li um pouquinho do livro aquele Renascimento, que eu tô lendo da Contexto, que é esse daqui. Meu lápis quase caiu no chão. Tô segurando com o pé, mas eu não vou mostrar essa cena. E deixa eu ver o que mais. Eu tenho depois mais 2 livros pra mostrar, que eu nem sei se eu vou botar nesse vídeo junto, porque esse com certeza foi o vídeo que eu mais mostrei livros novos, né? Porque coincidiu que tudo que eu andei comprando chegou junto e caiu tudo nesse mesmo vlog, né? E eu ia contar, então, hoje é dia 23 de setembro, começou oficialmente o segundo semestre de 2024 na minha faculdade, na URGS, e a gente tem, no caso eu vou ter uma disciplina só nesse semestre, que eu escolhi Literatura Grega 4, que eu vou fazer, né? Enfim, depois eu conto melhor pra vocês, mas já tô animada com as leituras, o foco é em teatro. Algumas das peças eu já li. A gente vai ler Ésquilo, Eurípides, Sófocles, algumas das que eu já li, por exemplo, Édipo Rei ou Édipo Tirano. Tem algumas do Eurípides que eu já li também, tipo As Bacantes. Do Ésquilo tem a Oresteia. E agora não me lembro de cabeça, eu sei que tinha os persas também. E algumas outras do Eurípides que eu ainda não tinha lido. Antígona, do Sófocles também, que eu já li. E tô bem animada. Tô estudando bastante pra bolsa, né, de iniciação científica. Só que eu ainda tô lendo o mesmo livro, porque é um livro muito grande. Ele tem 354 páginas. Mas foi uma dica, né, do meu orientador. E eu acho que é importante mesmo ler esse livro, porque ele vai trazer, tipo assim, muita coisa já de fonte da antiguidade que falava, né, de Orfeu e coloca, né, tipo... enfim, eu não vou abrir sobre isso agora, porque senão é uma longa história. Mas eu tô esquecendo alguma coisa que eu ia comentar também. É! Pois então, eu enfiei mais uma coisa na minha vida, que é aulas de russo. Por quê? Porque tem de graça. Pra minha universidade ofereceram, mandaram um e-mail perguntando quem tinha interesse caso abrisse turma. Daí eu falei, eu tenho interesse. Mas a gente até esquecido disso, porque faz um tempão. E daí eles mandaram e-mail, tipo, no próprio dia que ia começar as aulas, assim, as aulas começam hoje. Tá aqui o link, beleza. Então, comecei a fazer aula de russo. É bem difícil por ser também um alfabeto diferente, né, do nosso. A professora é russa, mas ela fala português super bem, tipo, a gente consegue se comunicar super bem com ela. Mas já é mais uma coisa, né? Eu já fiz o tema hoje também. A aula tem... é pouquinho tempo, mas é todos os dias. É um intensivão, assim, de um mês, eu acho. São 4 semanas. Acho que é isso. E eu preciso ajustar meu óculos também, porque ele tá caindo, né? Eu tô sempre fazendo assim, porque eu preciso dobrar mais a alcinha dele pra ele não cair quando eu faço assim pra frente, né? Mas enfim, então é isso. Agora temos russo, que eu não sei, né? Tipo, vamos ver se eu vou conseguir manter. Porque eu também tô fazendo aquele curso de grego, que, pra quem não sabe, também é gratuito, tá disponível, não mais, né? Porque agora já fecharam as inscrições
mas vocês podem acompanhar a página do Leca Unipampa no Instagram, que foram elas que fizeram a iniciativa de abrir essa turma nova de grego, do zero. Elas seguem o método do Aprendendo Grego, que foi o mesmo livro que eu usei quando eu fiz grego na URGS, lá em 2022. Tem as disciplinas, né, da URGS lá, da Letras. Mas esse que eu tô fazendo é por fora, né, tipo um projeto de extensão, que aí tem certificado e tal, então eu quis fazer porque o meu currículo como historiadora não tem nenhum certificado que eu fiz grego, né, então eu gostaria de rever, né, o grego, e é bom que já tenha esse certificado juntos também, até pra valer como horas de extensão, né, agora que eu tô no bacharelado também. E eu acho que era isso que eu tinha pra contar de novidades. Meu cabelo tá todo frisado porque tá muito úmido, tá uns dias assim estranhos, meio chovendo, meio calorão. Treinei ontem normal, né, ontem foi... Não, hoje, treinei hoje, segunda-feira. Tô feliz que eu tô conseguindo treinar direitinho, segunda, quarta e sexta. Tô indo sempre às 6 da manhã, porque é a hora que dá. Eu tenho... O lugar que eu faço é com hora marcada. E isso me ajuda muito a não faltar, porque, assim, é o horário que eu marquei. E se não for nesse horário, eu não tenho como ir em outro horário. Então, é isso. Claro, eu posso desmarcar e recombinar o horário, posso. Mas eu digo que é bom pra ter essa obrigação comigo mesma, né? E óbvio que facilita que, às vezes eu vou com meu pai e com a minha irmã, então eu vou de carro, tipo, óbvio que, né, são privilégios que me permitem poder, né, e me sentir segura de ir às 6 da manhã, porque eu sei que, tipo, estando escuro, se eu tivesse que ir a pé sozinha, já não sei se eu me sentiria tranquila, né, pra ir. Então, tem tudo isso. Mas, enfim, acho que era isso que eu tinha de update por enquanto. E não sei, eu não postei vlog na outra semana porque não tinha juntado coisa suficiente, assim, eu fiz muita coisa no final de semana, descansei muito, mas também tô estudando muito. E vou encerrar essa parte de update aqui, porque os cachorros já estão latindo muito aqui. Vamos ignorar a cama toda bagunçada, mas aí essa aqui é a calça que eu mostrei no último vídeo. E essa blusinha também, que era uma das que eu tinha comprado na Renner, né? São os dois da Renner. Eu fiz banha na calça. E a blusa eu só dobrei pra dentro porque ela é mais compridinha. Mas várias das coisas eu tive que trocar, devolver. E esses dois aqui eu gostei. E daí eu fiquei, né? Mas eu não tinha mostrado pra vocês, agora eu tô mostrando aqui. Chegou outro livro que eu comprei, que é O Mundo de Homero. Esse daqui eu já tinha lido alguns trechos, na verdade, acho que eu comecei a ler do início, assim, na biblioteca lá da faculdade. E eu comprei esse daqui usado na Amazon mesmo. Ele tem algumas imagens e é do Pierre Vidal-Naquet, né, que é um dos clássicos, assim, nesses estudos de antiguidade clássica, Grécia principalmente. Eu lembro de ler isso aqui e ficar encantada só com o inicinho, então eu sei que eu vou gostar. Tô doida pra ler. A edição que eu tinha visto na biblioteca, eu acho que ela era um pouquinho mais grossinha e ela era colorida. Então eu não sei qual é a diferença, acho que essa aqui é uma edição mais econômica, talvez. Mas é isso. Eu queria muito parar tudo e só ficar lendo esse livro agora. Temos um recebido aqui da Companhia das Letras e alguns brindes que eles mandaram juntos que eu amo. Mas esse daqui é Da Próxima Vez o Fogo, do James Baldwin, que estaria comemorando 100 anos agora em 2024. Ele nasceu em 1924 lá em Nova York e ele é autor de romances, poesias, ensaios, enfim, ele escreveu muito. E a gente tem, na maioria dos romances dele, temas como raça, sexualidade, direitos humanos, enfim, ele foi um autor muito aclamado. Eu sei que todo mundo que lê James Baldwin gosta. Eu recebi já inúmeras recomendações pra ler, por exemplo, O Quarto de Giovanni, que acho que é um dos mais conhecidos dele, e eu só ouvi coisas maravilhosas sobre esse livro aqui. Ele foi publicado em 1963
e se tornou um clássico incontornável no debate sobre os direitos civis nos Estados Unidos. Reunião de 2 textos, uma breve carta destinada ao sobrinho, seguida de um longo ensaio sobre a formação religiosa do autor, este volume é um poderoso testemunho que narra a construção da própria identidade, tendo como ponto de partida a segregação racial que forjou a sociedade norte-americana. Então, momento ASMR, abrindo aqui. Muito, muito bonito. Adoro os projetos gráficos da companhia. Vou mostrar pra vocês aqui o que eles enviaram junto. Temos muitos marca-páginas. Vocês já estão vendo a parte de trás, são frases, né, dos livros dele já lançados aqui no Brasil. E o outro lado, bem bonitinho aqui, James Baldwin 100 anos. E mais 2 coisas, um caderninho, que eu amo de paixão quando eles mandam um caderninho, sério, eu sou muito viciada. Olhem que fofura isso daqui. E o último brinde, olhem isso, uma eco bag. Eu amo a companhia por isso, sério. Eles mandam eco bags maravilhosos. E essa daqui é também diz James Baldwin 100. Maravilhosos. A companhia mora no meu coração. Agora são 7h51, eu tô lendo aqui a primeira peça que a gente vai ler para a disciplina de Literatura Grega 4, que é Os Persas, do Ésquilo. Tô usando esse caderninho que foi aquele que eu mostrei que eu fiz. Os links desses adesivos eu deixei lá no Instagram no destaque de onde é. Comprei pela Shopee mesmo. Aí fiz uma capinha aqui e aí tô anotando algumas coisinhas. Vou tentar já deixar lida essa peça aqui no início, porque a aula começa na sexta. E hoje é terça, né? Então, vamos ver se eu consigo terminar antes do trabalho. Mas hoje de noite eu consigo terminar também. Se eu não conseguir agora de manhã, que eu tenho até as 8h30. Aí começo a trabalhar. E tem alguns textos de apoio pra ler também, que se eu conseguir eu já vou ir lendo, né? Porque o trabalho final é pra dezembro. Então, eu já comecei a me organizar agora. Que ou eu adianto tudo, ou eu não vou conseguir ler tudo, né? Eu terminei, né, de ler Os Persas ontem, segunda. Não, ontem foi terça, hoje é quarta. Hoje eu treinei também, acordei às 5, treinei às 6. E eu pensei, tipo assim, eu acho que eu só vou falar melhor das peças depois que eu já tiver tido as aulas sobre elas. E aí eu posso complementar e falar melhor, né? Tipo, talvez fazer um vídeo a cada 3 peças gregas que eu ler. Não sei, vamos ver se isso é uma realidade ou não. Mas eu já queria comentar, porque eu quero depois lembrar as minhas impressões logo que eu li as peças, né? Porque é muito fácil de esquecer e confundir quando a gente lê muitas seguidas, né? Uma perto da outra. Mas eu já ia, então, destacar, então, que a primeira que eu li foi Os Persas, do Ésquilo. E aí, só pra quem não conhece nada sobre teatro grego antigo, essa peça seria lá do século V, antes da Era Comum, né? Antes de Cristo, como vocês quiserem. E ela seria uma peça de fundo histórico, né? Porque tem essa batalha que realmente aconteceu de Salamina e outras, né, disputas ali entre persas e gregos. E essa peça se passa num contexto em que já faleceu o rei Dário, ou Dario, não sei como é que fala, dos persas, e o filho dele, que é o Xerxes, ele foi levar o exército pra, enfim, pra capturar, né, Atenas, e eles se dão mal. E basicamente a peça é o coro falando com a rainha, e eles conseguem daí invocar o espectro do Dario, né, do Dário, e aí ele vem e eles falam sobre a cagada, né, que o Xerxes fez, e o final da peça, assim, o último episódio, tem o Xerxes falando com o coro, e eles, tipo, lamentando muito, né, o que aconteceu, porque eu achei muito louco, primeiro que tem o espectro, né, tem esse momento da fala com um fantasma, porque ela fez libações, né? Enfim, a rainha que era viúva dele e mãe do Xerxes. E no final foi um grande lamento, assim, e aí eu tô pensando no contexto de produção, né, dessa peça, que, tipo, o Ésquilo era grego, né, e ele, tipo, eu fico pensando qual foi o objetivo dele, assim, seria, tipo, humilhar os persas, seria trazer a visão
do povo que perdeu, sabe? Sei lá, enfim, vou descobrir mais sobre na aula, porque eu não li nenhum texto a respeito, né? Eu só li a peça em si. Anotei algumas frases que eu gostei. Olha, tem uma parte que o espectro do rei, né, que já faleceu, fala: Eu partirei para as trevas sob a terra. Vós, anciãos, alegrai-vos entre males, concedendo à vida o prazer de cada dia, que aos mortos a riqueza não serve. Agora vai começar a minha aula de russo aqui, então só queria trazer essas primeiras impressões sobre os persas. E a próxima que eu vou ler não é a ordem certa da disciplina. Eu já vou ler Antígona. Eu vou ler tanto nessa edição aqui, nessa tradução, que depois eu falo melhor pra vocês, quanto na edição do professor da disciplina que eu tô fazendo, que é o Leonardo Antunes, que disponibilizou a tradução dele pra gente ler. Então eu tô bem curiosa pra ver as duas traduções. Eu tenho mais livros pra mostrar pra vocês que chegaram, mas antes eu sei atualizar, então, que ontem foi muito legal, porque de noite, depois do trabalho, eu fui com meu namorado numa sessão de cinema de francês, que na verdade não era uma sessão de cinema, foi numa escolinha de cinema aqui em Porto Alegre, que eu não vou saber pronunciar o nome pra vocês, mas tá escrito aqui. E aí eles fizeram a exibição do filme do Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E eu amo esse filme, eu adoro, eu acho a coisa mais querida, assim, é muito quentinho no coração pra mim. É bem o tipo de filme que eu gosto. E aí foi a primeira vez que meu namorado viu, ele gostou bastante. E eu tô tendo as aulas de russo, né? Eu já fiz 4 aulas e tá muito difícil. Tipo assim, no início tava, divertido, sei falar algumas coisas em russo. E agora eu tô verdadeiramente preocupada porque tem letras. Tem uma letra que, gente, não tem como pronunciar aquilo. É muito difícil. A gente não tem a musculatura vocálica pra conseguir falar naturalmente esse som. Esse aqui era o meu tema de casa, que é tipo, essa sou eu, meu nome é Natália, sou brasileira, essa é Porto Alegre, né, a cidade de Porto Alegre, e é no Brasil, né, esse é o Brasil. Aí, tipo, sério, eu anotando as coisas pra lembrar como é que fala, né, tipo, irmã escreve assim, ó, e se fala Sistra, e Brat, não é o álbum da Charlie, é irmão. Aí, essa palavra aqui, gente, pelo amor de Deus, Privet é fácil, né? Privet, que é o oi, informal, quando fala com os teus amigos. Quando tu vai dar oi pra um professor, um superior, uma pessoa mais velha, enfim, quando for uma situação formal, tu fala, tipo assim, ó. Eu não vou nem tentar falar, porque assim, é horrível, gente. É Sdrats. Enfim, acho até que eu escrevi errado aqui, porque começa com essa letra que começa um Z. Então, esse é o caos das minhas anotações, como vocês podem ver. Isso aqui é São Paulo. São Paulo, se vocês puderem acreditar. Hoje a gente aprendeu também como é que é a esquerda e a direita. Aqui, babushka, que é a avó. Deixa eu ver. Samba. Tem algumas palavras que são fáceis, tipo iogurte, yoga. Malacó, que é leite. Vadá, que é água. E aqui, slova, que é palavra. E aqui o primeiro tema. E eu acho bonitinho, mas é muito difícil de escrever. Aqui é fota, que é foto, né? Deixa eu ver se eu lembro alguma outra. Esse aqui é jarco, jarca, na verdade, que é calor. Esse O aqui a gente pronuncia como se fosse um A, porque ele não é tônico, né? Enfim, muito, muito louco. Tem muitos sons que a gente não tem no nosso alfabeto. Aqui é escola, escola. Dasha, que é o nome próprio. Assim que escreve Rio, tipo Rio de Janeiro. Rio. Tut é aqui. E aqui é mais os sons. Enfim, temos muitas anotações. E agora eu vou mostrar os livros, né, que chegaram aqui por último. Vou começar por um que eu comprei. Comprei usado também, eu acho. Na verdade, agora não me lembro se foi usado ou não. Ele tá lacrado, então talvez não tenha sido usado. Eu acabei comprando pela Amazon mesmo. E o outro também foi pela Amazon porque tava com baita de um desconto. E eu fiquei, cara, eu tô querendo muito ler essa autora aqui que eu vou mostrar. E aí tava muito barato o livro, tipo, mais barato do que eu já tinha visto. E daí eu precisei. Como se eu não tivesse absolutamente cheia de coisa pra fazer agora e sem tempo de iniciar novas leituras, né? Mas aqui a gente tem o primeiro livro, que é Como se faz uma tese, do Humberto Eco,
que é o mesmo escritor de O Nome da Rosa, que é um livro que eu quero muito ler, que eu ainda não li. E assim, acho que tenho muito a aprender com este cara, né? Engraçada essa parte aqui. Meu Deus, fichas de leitura. Que legal. E eu achei a capa muito bonita também. Aí o segundo livro que eu comprei é esse que eu tava falando pra vocês, que tava super baratinho. E é uma autora que eu quero muito conhecer. Justamente porque eu tenho muitas amigas que leram e que validaram muito, acharam a escrita dela muito maravilhosa. Principalmente minha amiga Carol Sartoreto, que é psicóloga maravilhosa, escritora. Ela escreve muito bem. E ela só fala bem dessa mulher. É da autora da tetralogia napolitana, né? Da Amiga Genial. Ela, Helena Ferrante. Esse aqui é As Margens e o Ditado. Ai, tá caindo tudo aqui. Que é um livro bem curtinho sobre os prazeres de ler e escrever. Como vemos, estou meio temática aqui sobre se escrever, né? Sobre escrever, né? E espero gostar, mas eu acho que não vou poder pegar tão cedo esse livro aqui. E o último livro aqui é Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, da Natália Borges Polesso. Não sei se é assim que fala sobre o nome dela, mas essa é outra autora que a minha amiga Carol sempre recomenda, que ela gosta muito. E aqui atrás também só tem elogios, por exemplo, da Aline Zolvi, que é a mesma autora daquela HQ que eu mencionei no meu vídeo, tag dos 50% das melhores leituras do primeiro semestre, que é aquela HQ Pigmento, né? Então a autora de Pigmento tá falando bem desse livro aqui também. Fala muito bem da escrita da Natália. E só ouço coisas maravilhosas, assim, não sei muito o que esperar, eu só sei que esses contos foram compostos, né, pela autora, tiveram início lá na pandemia. E não são contos sobre a pandemia, né, mas são pandêmicos no sentido de que ela usou, né, da escrita, pelo visto, dessa criação desses contos para se afastar um pouco, né, da realidade do isolamento social, da pandemia em si, né, lá em 2020 ou 21. Ela encontrou em 2020 um conto que ela tinha escrito em 2019, que tinha esse título, né, que ela tinha escrito, e ela coloca que esses são meus contos pandêmicos, mas não há pandemia aqui. Há desejos, sonhos e perguntas. Há personagens vivendo e aprendendo a jogar. Minha epígrafe secreta, a que descubro agora enquanto escrevo essa cartinha. Essa é uma das belezas da literatura. Sempre digo que seu composto é vida, técnica, tempo, referências e mistério. Eu quero muito ler esse livro aqui, gente. Queria ler agora também. E olhem que bonitinho que tá, né? O projeto gráfico tá muito, muito legal. Inclusive, eles mandaram, a companhia mandou junto, tipo um posterzinho. Eu achei a coisa mais linda. De novo, obrigada à Companhia das Letras, né? Está praticamente patrocinando esses vídeos. Não estão, né? Mas os livros recebidos, sim. E era isso que eu tinha pra mostrar por enquanto, dos últimos recebidos. Eu comecei a leitura de Antígona. Eu quero ler a tradução do professor, só que tá no computador. E daí, quando eu tô só com o livro físico, tipo, quando eu não aguento mais olhar pra tela do computador, que agora eu tô estudando e fazendo muita coisa na tela, os óculos têm me salvado nisso, porque, né, dá uma protegida legal, assim, contra a luz azul. E aí, às vezes, eu pego o livro pra largar um pouco o computador e ficar com o livro físico, né? E aqui a gente tem uma introdução bem longa, né, como costuma ser nas edições da Penguin. Esse livro eles mandaram, se eu não me engano, no ano passado. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem a nota do tradutor e a peça em si começa aqui. Isso aqui é a peça e isso tudo aqui no início são os textos de apoio, né? Então, introdução, a nota do tradutor e no início aqui ela já tá falando, a pessoa que escreveu a apresentação tá falando da vida e da obra do Sófocles, né? Que é o autor. E aí, como eu quero trazer mais, né, de literatura grega pra cá, eu vou contar um pouquinho pra vocês, né? O Sófocles, assim como o Ésquilo, que foi que escreveu os persas que eu tava falando antes, eles viveram mais ou menos perto, né? No século V antes de Cristo, antes da Era Comum. O Sófocles teria vivido uns 90 anos, se eu não me engano. Ele teria nascido em 495 a.C. e falecido em 406 a.C. Então, sabem, assim, o século de ouro lá, o século do Péricles, é esse mesmo, lá da Atenas, democracia, né, esse contexto. E aqui tá dizendo que a vida dele foi longo bastante para ele presenciar a ascensão e a queda de Atenas.
Ele era jovem demais para ter participado, como Ésquilo participou, né, das batalhas de Salamina e de Maratona. Então, o Sófocles acabou pegando a vitória, né, depois da batalha. Inclusive, isso eu queria ter falado quando eu falei mais cedo sobre os persas, né, do Ésquilo, é que é engraçado que tem esse fundo histórico, né, da peça Os Persas, porque o próprio Ésquilo, que é o autor, né, da tragédia, ele viveu, né, ele participou da batalha de Salamina e de Maratona, segundo essa introdução aqui, pelo visto. Mas o Sófocles, ele teria participado muito da vida política de Atenas mesmo, foi amigo do Péricles, ele teve cargos administrativos importantes, lutou em expedições militares também. Aí daí tem uma coisa muito legal também sobre esse contexto de produção de peças de teatro, né, na Grécia Antiga, que teve esse grande trio de tragediógrafos, o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. E o Sófocles, que foi esse que escreveu Antígona, que escreveu o Édipo, que eu já falei pra vocês também, ele, em vida, ele foi muito reconhecido e 24 vezes ele venceu em primeiro lugar, pelo visto, nos concursos trágicos. E o Ésquilo, que era o grande, né, predecessor antes do Sófocles, ele só ganhou 13 vezes a vitória. E o Eurípides, apenas 5. Então, o Sófocles foi o grande vencedor, pelo visto, desses concursos, né? Porque eles apresentavam as peças para o público e aí tinha... era uma premiação, né? Para melhor, enfim, para os melhores. Outra coisa interessante é que o Sófocles teria escrito umas 100 peças para o teatro, né, ateniense, só que só sobreviveram aos dias de hoje 7 peças. A gente tem 7, né, que a gente conseguiu recuperar e mais alguns fragmentos de outras, de um cara que escreveu umas 100 peças. Imagina tudo que a gente que não chegou até nós, né? Isso é muito louco de pensar. Eu fico triste, mas também eu fico muito feliz por terem chegado pelo menos algumas, né, pra Antígona. E as que a gente tem, né, vou ler aqui pra vocês, comentando as que eu já li. A gente tem aqui Ajax, que eu já li, né, eu gosto muito, eu li na edição da Editora 34. E comentei, né, fiz post lá no Instagram, se vocês quiserem ver. Tem as Traquinianas. Eu achava que era as Traquínias, mas deve ter outras formas de tradução, né? Antígona, que é esse daqui. Édipo Rei, que eu já li também, comentei com vocês naquele meu vídeo sobre dicas de literatura grega. Foi a primeira peça que eu li, foi a primeira literatura grega que eu li foi Édipo Rei, que é bem curtinha. Electra, Filoctetes e Édipo em Colono. E Antígona teria sido uma peça mais da maturidade, né, do Sófocles, e ele venceu o concurso que ele participou com Antígona. Bom, mas eu ainda tenho muito para ler aqui, tem umas 50 páginas aproximadamente sobre a peça e sobre a vida do Sófocles, e depois tem a peça em si, e eu quero ler também na tradução do meu professor, então preciso dar uma focada nessa leitura. Eu tô quase na página 100 do livro sobre o Orfeu que eu tô lendo pra bolsa, de iniciação científica. Deixa eu pensar. As minhas outras leituras eu sigo mostrando aqui, né? Tá tudo em andamento ainda. Eu não comentei aqui, porque eu ainda não posso comentar, vai ser surpresa. Depois, quando eu puder, eu falo. Mas eu li um livro também, anteontem, se eu não me engano, que é curtinho, é poema, é muito bonito. Depois eu vou trazer bem melhor pra vocês, mas agora não posso falar muito. Mas foi um prazer ter lido ele. E é isso. Hoje é dia de aula de grego. E tô estudando russo, né? Tá bem dificinho, mas tá bem legal. Tô fazendo Duolingo, né, pro russo, já tô no 4º dia, se não me engano, 4º ou 5º. E aí eu tô aproveitando que eu tô entrando no Duolingo, aí eu faço uma lição de russo ou 2, e daí eu faço uma de italiano e uma de francês. Porque nesse semestre, até agora, eu tô com o italiano pausado, né? Quero voltar e voltarei em breve, mas no momento tô no francês, no grego, no russo. E aí é bom o Duolingo só pra dar uma relembrada, né? Tem muita coisa que é difícil, né? Mais complicado de aprender pelo Duolingo. Porque, por exemplo, segundo o Duolingo, privet é oi, né? E como eu mostrei pra vocês, esse oi é informal. E só vendo no Duolingo, eu não teria como saber que é um oi informal. Tanto que eu falei pra professora um dia quando eu entrei, eu falei privet. E daí ela respondeu aquele outro oi, que é tipo zdravstvuyte, não sei como é que fala. Porque aquele é o oi correto, né? Tu vai falar com o professor, uma professora, tu vai dar o oi formal. E ele vai te dar o oi formal também. Mas enfim, harashó.
que é bem, tudo certo. Que é uma das poucas palavras que eu me lembro, que a professora fala bastante. Tipo, a gente vai falando, ela diz harashó, harashó. Então, acho que é isso, né? Acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Como eu tô com muita coisa acontecendo na minha vida, né? Fazendo muitas coisas, esse final de semana vai ser lotado também, não vou ter um segundo. Eu vou tentar ler, mas eu não sei se nesse vai dar tempo. Tá no meu desafio pra eu ler pelo menos uma página todos os dias, então se eu conseguir eu vou ler uma página no mínimo. Mas vai ser muita correria. No próximo vlog eu atualizo vocês. E é isso, eu tô esperando juntar mais coisas pra ter vlogs maiores, né? Eu gosto muito de vlogs grandes, como eu já falei pra vocês. Acho que vocês gostam também. Tenho recebido bastante feedback, assim, que vocês curtem os vlogs mais longos também, né? Então, me digam mesmo se é isso que vocês preferem. E é isso. Até o próximo.